Ibaré a todos os meus irmãos mais velhos, Ibaré aos meus irmãos mais novos, desde já, gratidão eterna a todos vocês. Vim trazer algo para vocês que eu não ia falar nada não, ia deixar para lá, mas 3 moças me ligou perguntando algo para mim. Eu achei interessante aquilo, porque ela falou assim para mim, as 3, né? Eram 3 moças. Falou assim, olha, o senhor falou agora sobre Maria Padilha, e eu me interessei muito. E gostaria que o senhor falasse um pouco de Maria Mulambo, para mim. Eu falei, por quê? Ela falou, porque eu estou me desenvolvendo e falaram que eu carrego Maria Mulambo. Falei, ok, então vamos lá. Há uns bons anos atrás eu tive um contato bastante com uma moça que Maria Mulambo pegava ela. Ela não pegava Maria Mulambo que pegava ela. É o contrário, viu? Eu não pego Exu Caveira, é o Exu Caveira que me pega. Aí eu fiquei muito amigo dessa moça, muito amigo dessa moça. E é uma das pombagiras que eu mais gosto, que é ligada à Dona Maria Padilha também. E tem uma outra que eu também tenho uma paixão muito grande por ela, mas eu não vou falar para não ter aquela discórdia. Falar, ele gosta mais daquela pombagira, não gosta da minha. Então, para não ficar, eu amo todas. Aí eu conversando com a dona Mulambo, e ela sentou e começou a conversar comigo. Aí eu vi quando a Eked, que não era nem Eked, que nem sabia o que era Eked, era uma cambônia, trouxe um copo para ela e deixou uma garrafa de pinga do lado. Aquilo eu já fiquei meio assim, né? Falei, nossa, ela toma pinga? Ela gostava de pinga. E eu conversando com ela, ela começou a me contar um pouco a história dela. Quem ela foi. Então vamos lá. Maria de Mulambo, ela me revelou algumas coisas assim, que ela chama, o nome dela não é Maria Mulambo. Esse nome foi dado a ela pelas pessoas que chamava ela de lá, Maria Mulambo, lá, Maria Mulambo, lá, Maria Mulambo. Aí pegou esse nome Maria Mulambo. Então vamos falar um pouco quem é Maria Mulambo. Já falei que ela foi uma das companheiras, amigas, vamos dizer assim, de Dona Padilha. Então já prova que Maria Mulambo morou na Europa. Veio da Europa. E o verdadeiro nome dela não é Maria Mulambo. As pessoas chamavam ela de Maria de Mulambo. Ela se chamava Sara Maria de Mulambo. Também era da nobreza, de família castra, de família rica, muito rica. Aos 15 anos, ela casou com um filho de um rei. Esse homem, ele tinha 41 anos, o marido de Dona Sara Maria de Mulambo. E ela não pôde dar filhos a ele, que eu creio que o problema seria com ele, por ele já ter 41 anos, né, e ela 15 anos, então eu creio que foi isso que aconteceu. Então, ela era de família nobre, mas ela era rejeitada pelos nobres, pela nobreza. E ela se identificava muito com o teu próximo, com a caridade. Aquela rejeição que ela sentia da nobreza, dos nobres que cercavam ela sentia aquela dor que o pessoal mais pobre passava também. O que Dona Maria Mulambo começou a fazer? Começou a andar pelos lixão. Ela ia para os lixão. Só que ela não ia com roupa de seda. Ela não ia com colares de diamante, com colares de pérolas, com chapéus,
com vestido isso e aquilo? Porque se ela fosse daquela forma, ela ia estar afrontando aqueles menos afortunados. Então ela procurava colocar a roupa mais simples que ela podia encontrar dentro do palácio dela, né? Até mesmo os criados dela emprestavam roupa para ela. Nisso, ela fazia comida e ia nos lixão levar comida e bebida para aquelas pessoas pobres. Deu para vocês entender? Então, Maria Mulambo nunca foi uma pombogira do lixão, nunca foi uma pombogira pobre, pelo contrário. Ela era da nobreza, casada com um príncipe. Mas como ela se sentia rejeitada pela nobreza, ela se encontrou dentro do povo. Então ela gostava de andar no meio do povo. Ali ela levava panelas e panelas de comida, bebidas e tudo aquilo que ela podia ofertar naquele momento para aquela pessoa que necessitava de uma ajuda. Então Maria Mulambo, Sara Maria de Mulambo, é uma pombogira rica, poderosa, caridosa e muito feiticeira. Muito feiticeira. Já contei um caso aqui que eu pedi uma graça a ela e fui atendido. Aí chamei meus filhos, preparei uma panela velha, fiz uma bela de uma farofa lá dentro, levei velas, levei cigarro, levei pingas. Fui pro lixão. Quando eu comecei a arriar as comidas lá, chamar, acender, pedir, agradecer aquilo que eu tinha recebido, os meus filhos começaram a me dar sinal e eu fazia assim para eles ficar quietos e deixar eu me concentrar ali. Acabado o fato, eu saí de perto, agradeci e saí de perto. Aí meus filhos falaram para mim, pai, olha atrás do senhor. Tinha uma cobra negra, mas grossa, imensa, esticada, perto de mim ali. Não me picou. Eu creio que era ela me agradecendo e o respeito que eu tenho por ela. Dona Maria de Mulambo. Então, quem tem conhecimento sobre ela sabe que ela se chama Sara Maria de Mulambo, fez parte de uma corte, era da nobreza, nunca foi pobre, nunca foi andarilha, nunca foi mendiga. Eu vou pedir ajuda para Maria Mulambo. Uma pombagira do lixão, uma pombagira que vivia nos trapos, que vivia no lixo. Gente, cuidado. É no meio do lixo que às vezes nasce uma rosa. Cuidado, hein, onde vocês andam pedindo. Então não desfaça sem saber a história real daquela entidade. Então aquela entidade, ela veio para fazer caridade. E até hoje ela faz. Tanto é que eu tenho uma admiração estrondosa por ela e por umas outras aí, também que eu não vou citar nome para não magoar ninguém. Mas Sara Maria de Mulambo, nunca foi pobre, sempre foi da nobreza. Ela andava no meio dos pobres, no meio dos lixão, para poder ajudar aquele povo, servir ao povo. Ela tirava dela para dar. Como a nobreza não estava nem aí com ela, mas não podia tirar o título dela de princesa, e nem a riqueza que ela já era de família rica, então a fortuna dela, o dinheiro dela, ela usou com os necessitados. Então eu estou falando que pela época dela, ela foi uma Madre Teresa de Calcutá. Pela época que ela viveu, no século que ela viveu, ela foi uma Madre Teresa de Calcutá. Então, muito respeito com Dona Sara Maria de Mulambo. Quando pronunciar ela, trate ela com respeito. E toda oferenda de Sara de Maria de Mulambo é feita no lixão, sim, com comidas boas, bebidas boas, com flores, tudo aquilo que vocês podem levar, vocês levam no lixão. Por quê? Porque é para aqueles espíritos ou aquelas entidades que vivem ali no lixão, né, que são os donos dos carregos, que recebe aquele axé e você recebe em troca. Então cuidado
Cuidado, que eu vejo muito macumbeiro, aí muito umbandista, muito povo de candomblé, ou povos de nações, que não sabe nem lidar com a própria entidade deles, não sabe nem lidar com a entidade deles, nem sabe. Uma vez eu escutei isso. Ah, eu vou pedir para ela, Maria Mulambo, vive no lixo. O que, que ela tem a me dar? Vai me dar lixo? Eu falei, pensei comigo, meu Deus, mal sabe ele a riqueza que essa mulher tem para dar para ele. Mas cada um, né? Então, vim trazer um pouquinho da história que quando eu conversei com ela, que ela me contou essa história dela um pouco. Ela falou, vou resumir minha história para você um pouco, porque o tempo era muito curto. E eu aprendi a gostar muito dela, muito, 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 muito. Com 14 anos, ela casou com um príncipe que tinha 41 anos de idade. Ela já era da nobreza, já era rica e se tornou mais rica. Mas como ela se sentia rejeitada, né, por não ter filho, a nobreza meio que deixava ela de lado. Então, ela se encontrou no meio do povo. Então, pelo século dela, pela época dela, para mim, ela foi uma grande Madre Teresa de Calcutá. Então, Maria de Padilha, Sara Maria de Padilha, merece todo o nosso respeito. Saravá, 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 Sara Maria de Mulambo.